Local feito para ensinar virou cenário de morte. Um espaço onde se fala de futuro foi tomado pelo medo. 2 mulheres saíram de casa para trabalhar e nunca mais voltaram. Este não é apenas um caso policial. É uma história sobre falhas, silêncios, alertas ignorados e vidas interrompidas dentro de uma instituição federal de ensino. Hoje vocês vão entender o que aconteceu no Cefet do Rio de Janeiro e por que essa tragédia poderia ter sido evitada. O ataque aconteceu em um dia comum. Alunos circulavam pelos corredores. A rotina seguia normalmente, até que tiros ecoaram dentro do campus. Em poucos minutos, o que era um ambiente acadêmico se transformou em pânico. Professores correndo, estudantes se escondendo e 2 servidoras gravemente feridas. Elas foram socorridas, mas não resistiram. O silêncio que ficou foi mais alto do que qualquer disparo. Mais do que cargos, elas tinham histórias. Uma delas atuava diretamente na gestão acadêmica. A outra, no cuidado psicológico de alunos e servidores. 2 mulheres dedicadas ao serviço público, conhecidas pelo profissionalismo, e que jamais imaginaram que o maior risco do trabalho estaria dentro da própria instituição. Famílias foram destruídas, colegas ficaram marcados para sempre, e o luto tomou conta do Cefet. O autor dos disparos também era servidor da instituição. Relatos apontam conflitos, processos, reclamações e sinais claros de que algo não estava bem. Alertas teriam sido feitos, queixas existiam, mas nada foi capaz de impedir o desfecho trágico. Dias antes do ataque, um processo envolvendo o servidor foi arquivado. A pergunta que fica é dura, mas necessária. Quem falhou antes que 2 vidas fossem tiradas? A polícia investiga o caso como um crime brutal ocorrido no ambiente de trabalho. O Cefet suspendeu atividades, decretou luto e o país inteiro voltou os olhos para essa tragédia. Mas luto não devolve vidas e notas oficiais não apagam a dor. O caso reacendeu debates urgentes sobre segurança em instituições públicas, saúde mental no serviço público e a responsabilidade das gestões diante de conflitos graves. Alane de Souza Pedrotti Matos, técnica administrativa e coordenadora da equipe pedagógica e acadêmica na direção de ensino do Cefet, do Rio de Janeiro, o campus Maracanã. Ela era graduada em pedagogia pela UFRJ e tinha especialização em psicomotricidade pela Universidade Cândido Mendes, mestre em sistemas de gestão pela UFF. Doutora em Letras pela PUC do Rio de Janeiro, com pesquisa em Linguística Aplicada, parte da qual foi realizada na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, com bolsa da CAPES. Era uma profissional com experiência acadêmica e gestora pedagógica respeitada, que coordenou comissões importantes para a educação técnica. Tinha por volta de 41 anos no momento do ataque. Laise Costa Pinheiro. Laise era psicóloga na instituição, prestando apoio emocional e clínico a alunos e servidores. Ela era graduada em psicologia, a especialização em gestão de pessoas pela Faculdade Internacional Signorile. Também atuava como professora em cursos de extensão relacionados à psicologia das organizações e gestão de pessoas vinculadas à URJ. No Cefet, além de oferecer suporte psicológico, seu trabalho envolvia acompanhar questões humanas dentro da rotina acadêmica, muitas vezes em momentos de estresse e conflito. E ela tinha cerca de 40 anos no momento da tragédia. Alane não era apenas uma coordenadora, era ela quem ajudava a moldar o futuro de centenas de jovens no Cefet. Com estudos no Brasil e no exterior, ela tinha dedicação total ao ensino técnico e à gestão pedagógica. Laise era a voz da escuta. Psicóloga formada, especialista em gestão humana, ela estava lá para apoiar alunos e colegas, oferecendo acolhimento em momentos de dificuldade. O autor dos disparos foi identificado como João Antônio Miranda Telo Ramos Gonçalves, de 47 anos, funcionário do próprio Cefet. Ele era técnico administrativo dentro da instituição e já tinha histórico de licenças médicas sucessivas, o que gerava atritos com colegas e chefias, em especial com essas 2 mulheres que foram mortas. Relatórios indicam que ele enfrentava problemas de saúde mental e havia desconforto com a situação de trabalho, especialmente em relação às chefias femininas das áreas de gestão às quais ele pertencia. No dia do ataque, 28 de novembro de 2025, ele entrou armado no campus do Cefet e atirou contra as 2 servidoras. Após os disparos, ele cometeu
autoexecução no local. A motivação ainda está em investigação. As autoridades continuam investigando as motivações exatas, considerando tanto histórico de conflitos, saúde mental e possíveis aspectos de violência de gênero no ambiente de trabalho. Mas há uma conclusão final pública ainda. Importante lembrar, não há motivação oficialmente concluída, então tudo é tratado como possibilidades investigadas, não certezas. O autor, ele era servidor do Cefet e tinha histórico de atritos com a gestão. As duas mulheres mortas ocupavam cargos ligados à organização acadêmica e ao acompanhamento institucional, áreas diretamente relacionadas às queixas dele. Havia tensão recorrente no ambiente de trabalho, segundo relatos de colegas. Muitos crimes no ambiente laboral, o ataque nasce de conflitos acumulados, não de um episódio isolado. Havia movido uma ação judicial contra o Cefet, envolvendo questões administrativas e funcionais. Dias antes do ataque, o processo foi arquivado pela Justiça. Investigadores consideram que isso pode ter sido percebido por ele como uma derrota pessoal, como humilhação, sensação de não ser ouvido. Esse tipo de frustração extrema pode funcionar como gatilho emocional. Há registro de licenças médicas frequentes associadas a problemas emocionais. Pessoas próximas relataram instabilidade psicológica e dificuldade de lidar com frustrações. Importante deixar claro, problemas de saúde mental não tornam alguém violento por si só, mas a falta de acompanhamento adequado, somado a conflitos graves, pode agravar situações de risco. A sensação de isolamento e perseguição. Em casos semelhantes, especialistas apontam que o agressor costuma desenvolver a ideia de que está sendo perseguido, injustiçado, sabotado pelo sistema, e essa visão distorcida pode levar a um pensamento perigoso. Se não me escutam por bem, vão me ouvir pela força. O ataque não foi aleatório. As vítimas foram colegas específicas, ligadas diretamente à estrutura institucional com a qual ele tinha conflitos. Isso reforça a tese de um crime motivado por ressentimento profissional e não por um surto sem alvo definido. Nada justifica o que aconteceu, mas entender as possíveis motivações é essencial para que outras vidas não sejam perdidas. Conflitos ignorados, sofrimento psíquico negligenciado e alerta silenciado podem transformar o ambiente de trabalho em cenários de tragédia. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital, o DHC. Como o autor dos disparos morreu no local, não haverá processo criminal contra ele, mas a investigação continua para esclarecer circunstâncias, falhas e responsabilidades indiretas. As investigações se concentram principalmente em linha do tempo do ataque, reconstrução detalhada do que aconteceu antes, durante e depois dos disparos. O histórico funcional do autor, conflitos internos, licenças médicas, registros administrativos e queixas formais. Se houve comunicações internas sobre risco, comportamento instável ou ameaças, e quem teve conhecimento disso? Aquisição e porte da arma, como ele obteve a arma, se estava legalmente registrada e se havia impedimentos. O foco agora não é apenas quem atirou, mas se a instituição falhou na mediação de conflitos, na proteção das servidoras, no acompanhamento do servidor em sofrimento psíquico, e essa parte pode gerar desdobramentos administrativos e cíveis, mesmo sem ação penal. As famílias das vítimas acompanham as apurações. Há expectativa de ações judiciais contra o Estado e a instituição, buscando responsabilização por possíveis omissões. Mesmo com o autor morto, o caso não está encerrado. A pergunta que permanece é: os sinais foram ignorados? E se foram, quem vai responder por isso? As famílias vivem agora um luto que não tem explicação. Dor, choque e indignação tomaram o lugar da rotina. Elas perderam mães, filhas, companheiras, de forma violenta, inesperada e dentro do local de trabalho. Familiares relatam dificuldade para aceitar que os sinais existiam e que nada foi feito a tempo. O sofrimento não acabou no dia do crime. Ele continua todos os dias, no silêncio da casa, na ausência à mesa, nas perguntas sem respostas. Além da dor emocional, há a luta por justiça, para que a morte delas não seja tratada como algo inevitável. Porque para quem ficou, o que aconteceu não foi um acaso. Foi uma falha que custou vidas. O autor morreu, mas as famílias seguem vivendo a sentença, a ausência eterna. A tragédia não atingiu apenas as famílias das vítimas. A família do autor também foi lançada, de um dia para o outro, em um pesadelo público.
Eles perderam um parente e passaram a carregar o peso de um ato que não cometeram. Além do luto, veio o choque, a vergonha imposta, o julgamento social e o silêncio forçado. Famílias de autores de crime assim vivem uma dor diferente, a de tentar entender o inexplicável, enquanto lidam com a rejeição e a culpa que não lhes pertence. Nada disso diminui a gravidade do que foi feito. Nada justifica o crime. Mas lembrar que há inocentes dos dois lados não apaga a dor, apenas impede que ela se multiplique. Quando a violência explode, ela não escolhe vítimas, ela destrói tudo ao redor. O Cefete não voltou a ser o mesmo. Corredores que antes tinham conversas, agora carregam silêncio. Após o ataque, as atividades foram suspensas por alguns dias. O luto tomou o lugar da rotina. Quando as aulas retornaram, nada parecia normal. Há alunos que ainda sentem medo, professores que evitam certos espaços, servidores que trabalham sob o peso do que aconteceu. O clima é de cautela, dor e insegurança. A instituição tenta seguir em frente, mas seguir em frente não significa esquecer. Cada sala, cada corredor, carrega a memória de 2 vidas perdidas onde deveria existir apenas aprendizado. O colégio reabriu as portas, mas as feridas ainda estão abertas. 2 mulheres morreram enquanto faziam o que sempre fizeram, trabalhar. Elas não são números, não são estatística. São nomes, histórias, famílias, sonhos interrompidos. Quando os sinais são ignorados, o preço pode ser irreversível. Que esse caso não seja esquecido, que ele gere mudanças reais, porque nenhuma sala de aula deveria virar cena de crime. Escolas existem para proteger, ensinar e preparar o futuro. Quando a violência entra por essas portas, não é só a segurança que falha, é o cuidado, a escuta e a responsabilidade. 2 mulheres perderam a vida dentro do lugar onde deveriam estar seguras. Não foi um acaso. Foi o resultado de sinais ignorados, de conflitos deixados para depois, de dores tratadas com silêncio. Que essa tragédia nos obrigue a olhar para o que costuma ser ignorado, porque prevenir não é exagero, é proteção. E nenhuma rotina vale mais do que uma vida, que elas sejam lembradas e que isso nunca mais se repita. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história. Deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a manter viva a memória de quem perdeu a vida por falhas que jamais deveriam acontecer. Que elas nunca sejam esquecidas.